Fala, galera dramática, aqui professor Hugo Veiga falando com vocês hoje um pouquinho sobre Um Cão Andaluz, a galera do Paz 3, né? Galera, primeiro, eu quero deixar claro para vocês que eu vou fazer uns comentários sobre a obra, tranquilo? E essa é uma das obras muito mais complicadas da gente comentar, porque ela não faz sentido. Mas o objetivo dela é não fazer sentido. O que traz pra gente uma discussão muito interessante, que é qual é a importância do sentido na arte. Né? Não sei se vocês já perceberam, eu coloquei no vídeo de cá, eu coloquei O Cão Andaluz, está passando aí o filme, e no vídeo de cá tem um show do Djavan. E você vai dizer assim, pô professor, o que tem a ver o show do Djavan? É muito legal que eu fui uma vez a um show do Djavan e tinha uma pessoa perto de mim cantando apaixonadamente a música, né? Que era como é que era a música do Djavan? Que é Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo sina, tudo mais, pura rotina jaz. Tocarei seu nome para poder falar de amor, minha princesa, ar nouveau da natureza. E aí você pergunta assim, cara, o que quer dizer isso, né? E a pessoa que estava cantando estava dizendo, cara, eu me sinto exatamente desse jeito. Isso é um anúncio, isso não é o show do Djavan. Eu me sinto exatamente desse jeito, mas de que jeito, se não faz sentido, né? O amor é um grande laço, passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha, comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Oi, né? Não faz o mínimo sentido isso. E se você for ver ali um pouquinho lá mais no campo da música, lá onde a professora Liege conversa com vocês, se você for ver, a música muitas vezes também não faz sentido, né? Qual o sentido de uma sonata de Beethoven? Ela não faz sentido. O que não tira o valor artístico dela e nem tira o poder de isso tocar as pessoas de uma forma inconsciente, de uma forma não racional, melhor dizendo. Tranquilo? Então, tendo essa primeira conversa com vocês, a gente chega ao ponto que não é necessário você ter sentido para a arte acontecer e para ela valer enquanto arte. Tranquilo? E quando eu tô aqui no Cão Andaluz, né, a galera lá do Salvador Dalí, o Buñuel, a galera que a professora Leila fala com vocês sobre essa galera, né? Tem até aquele quadro dos relógios derretendo, né? Me esqueço o nome do quadro agora, mas não é nosso assunto. Que é o surrealismo. E o que é surrealismo? Na palavra surrealismo. Surrealismo é alguma coisa que está sobre a realidade, ou seja, é uma realidade paralela. Textualmente, etimologicamente, é isso que quer dizer o surrealismo, ou seja, é alguma coisa que não está na nossa realidade, está em outra realidade, uma realidade paralela. Tranquilo? Está sobre a realidade. E essa época é a época que a galera fala muito, Freud, né? Fala muito sobre sonhos, sobre como é que você interpreta o que está acontecendo no sonho. E eu tenho certeza que você já falou isso, já passou por isso de chegar para alguém e falar assim, sonhei com você, eu estava indo na sua casa, só que a sua casa não era a sua casa era em Barcelona, mas era a sua casa em Sobradinho, só que era em Barcelona. Né? Era essa casa, mas na verdade não era do jeito que a sua casa era, uma casa que tinha porão, mas era a sua casa. Ou seja, não era a casa dessa pessoa, né? Mas por algum motivo você dá esse link entre a casa da pessoa e a casa que você sonhou, porque na sua cabeça tem algum link, tranquilo? E muitas vezes isso não faz sentido mesmo, né? Pelo menos não de uma primeira vez. Eu lembro um tempo atrás, eu vinha muito sonhando que meus dentes ficavam moles e acabavam caindo, né? E eu ficava sem dente nenhum na boca. E uma amiga uma vez falou assim, pô, então vê aí como é que tá a sua autoestima, como é que tá a sua relação com você mesmo, porque isso pode simbolizar que você está perdendo as suas defesas.
né? Você está se sentindo indefeso, né? O dente pode ser uma forma de defesa. E, assim, não sei se isso de fato é, né? A explicação que essa amiga tinha para o sonho recorrente que eu estava tendo uma época aí. Tem outros sonhos recorrentes que são mais populares, vamos dizer assim, né? Tem gente que sonha que está caindo, né? Que são sonhos recorrentes, né? E aí isso pode ser o quê? Pode ser você estar se sentindo não preso a lugar nenhum, né? Você está se sentindo solto demais. Só que o inconsciente, ele não é linear como a nossa razão é. Tranquilo? E eu até estava conversando com a professora Leila, que foi minha colega de faculdade, a gente é amigo há muitos anos, e estava falando para ela uma vez, tem uma canção do Roberto Carlos chamada Guerra dos Meninos, é uma canção antiga já dele, não é tão popular assim não, que ele conta um sonho, ele começa a música dizendo: hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. E aí ele vai contar esse sonho. É lógico, até recomendo se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa música, é fácil de achar por aí. Só que essa narrativa que ele faz já é uma racionalização sobre o sonho. Mas o que me impressiona nessa canção é que várias coisas não são descritas. Então, por exemplo, a visita que ele recebe é luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. E o Roberto Carlos, ele é compositor, grandíssimo compositor, entende pra caramba do assunto, e eu tenho certeza que ele sabe que canção é uma música atrelada a um poema. E a canção que a luz em forma de menino ensina para ele não tem letra, né? Ou seja, mais uma vez ele está indo para o que não é racional. Você acha que o Roberto Carlos fez isso porque ele não sabe a diferença, não sabe o conceito de canção? Claro que ele sabe. Né? Por que ele fez isso? Justamente porque ele está trabalhando aí no limiar do que não é consciente. Né? E é engraçado que no final da canção, quando tudo se resolve, ele fala que o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu, tocaram forte os sinos, ou seja, é tudo experiência sensorial. Nada disso pode ser descrito propriamente, né? E o Roberto Carlos está fazendo isso em canção, o Buñuel está fazendo isso em imagens. E imagens, isso é mais fácil de fazer, porque quando você faz como o Roberto Carlos faz, uma letra, você está racionalizando alguma coisa. Aqui, você está simplesmente jogando essa informação para o espectador. E, assim, o filme ele foi feito para não fazer sentido, para que as imagens não tenham uma conexão direta com alguma coisa. O que não quer dizer que nós, enquanto espectadores, não possamos ver o jeito que a gente interpreta tudo isso, o jeito que a gente sente tudo isso. Né? Então o filme ele tem algumas imagens que são muito fortes. Né? A gente começa, uma das coisas que mais chama a atenção da galera é o lance do olho, né? Essa imagem do olho é muito forte. E o que acontece? Primeiro você tem um paralelismo entre a lua brancona e o olho humano, né? Ele, em última análise, ele é uma órbita branca, né? Que aí você tem a íris que dá a cor do olho, né? Mas em última análise ele é mais ou menos uma lua, né? E aí a nuvem passa, a nuvem fininha passa na lua, meio cortando a lua. E aí o sujeito, que é o Buñuel, né, que tá no início do filme, ele força a abertura do olho da moça e ele aproxima a navalha. Quando ele aproxima a navalha, você vê que a lua foi cortada pela nuvem. E aí você volta para o olho. Só que se você for parar para ver, ele sequer tenta disfarçar que não é mais um olho humano. Né? Você consegue ver com perfeição que é o olho de uma cabra. Só que você já está tão envolvido com a história do olho humano, que dá uma agonia muito grande de ter alguém forçando a abertura de um olho, aproximando uma navalha de um olho,
que o seu cérebro faz a leitura de que está sendo cortado é o olho humano. Não é um olho humano, é o olho de uma cabra morta. Né? Os realizadores do filme falam isso. Então essa é a primeira imagem muito forte que a gente tem no filme. Depois você tem a imagem da palma da mão, de onde saem, num efeito muitíssimo bem feito, lembrando que é um filme de quase 100 anos aí, né, 90 e tantos anos. Um efeito muitíssimo bem feito, onde as formigas saem da palma da mão do nosso personagem. Os personagens não têm nome, né? E aí o que acontece? Esse sentimento de comichão, né? De você não tá... É um incômodo de tomar alguma atitude, é um incômodo, né? E o que é um incômodo? É você não se conformar com a situação que você tá. Tranquilo? Então a gente tem essa imagem também muito forte, que muito embora o objetivo não seja ter relações diretas de imagens com sentidos, não tem como a gente não ter essas relações, né? Esses sentimentos, né? A repulsa da questão da navalha no olho, não tem como a gente não ter essa repulsa, porque as imagens são imagens fortes, né? Então você tem tem essa questão das imagens, e você tem a questão do chamado cinema mudo, né? O cinema é uma palavra, que é uma expressão que a gente se habituou a usar, cinema mudo, mas a bem da verdade o cinema nunca foi mudo, porque ele sempre teve som atrelado a ele, né? Ele só não era um cinema falado, né? Quando chega a voz dos atores ao cinema, é uma grande revolução no cinema. Quanto a isso, até recomendo um filme chamado Cantando na Chuva. É um musical, é uma comédia que fala sobre a transição do cinema mudo pro cinema falado. E aí você tem essas legendinhas que Chaplin usava muito, né? Que é ou para dar fala de personagem ou para dar localização. Aqui no Cão Andaluz, ele usa basicamente para localizar no tempo. E é engraçado que essas localizações que ele dão são completamente inúteis, porque se você tentar colocar o filme na ordem cronológica, você não vai conseguir, porque ele não é para ser colocado na ordem cronológica mesmo. E outra coisa que ele não respeita é a questão do espaço. Você vê que a moça, daqui a pouquinho inclusive, ela sai de casa e ela está na praia. Né? Eu gosto muito quando ela está sendo perseguida pelo cara, ela fecha a porta e ele empurra a porta para chegar nela, e ela do outro lado da porta também empurra a porta. Né? A porta, quer dizer, os dois empurrarem a porta é possível. O que não é possível é a porta estar aberta para os dois lados, foi isso que eu quis dizer. Né? E a porta está aberta para os dois lados. Não, a porta só pode estar aberta para um lado. E você vê que isso é proposital, ele está colocando isso para mostrar essa qualidade onírica. Não falei essa palavra ainda no vídeo de hoje, né? Onírica é tudo que tem essa natureza de sonho, né? É uma coisa meio vaga, é uma coisa que você não consegue explicar direito, é uma coisa que você só consegue vivenciar, tranquilo? E aí você tem a moça daqui a pouquinho aí saindo da porta, né? E indo direto para a praia. E então você tem isso tudo. E quando você tem o ataque sexual mais cedo que eu quero dizer antes dessa cena, né? Que aqui a gente já está razoavelmente no final do filme. O cara tá ali num ataque sexual a personagem, e ela se defende. Quando ela se defende, ele vai para cima dela, só que ele não consegue ir para cima dela,
porque ele carrega uma série de pesos, né? E mais ou menos como a gente carrega culpas durante a nossa vida, como a gente carrega coisas que às vezes a gente não precisava carregar, né? E esse cara, ele vai na direção dela, e a primeira coisa que a gente vê são duas tábuas que remetem no nosso imaginário, podem remeter, obviamente, às tábuas de Moisés, né? Ou seja, eu tenho mandamentos ali. E essa ideia é reforçada porque ele começa a puxar os dois pianos. E o piano, se você for parar para ver, ele é um instrumento excessivamente burguês, né? Na época que o filme foi feito, até no século XIX, se você era uma moça de família, uma moça bem criada, minha avó passou por isso, você tinha que saber tocar piano, você tinha que saber falar francês, né? Eram hábitos completamente da burguesia. E ele puxa os pianos, dentro de cada um dos pianos tem um asno morto, né? Tem um burrico, que faz o piano ficar mais pesado ainda, porque o piano, além de ser um instrumento burguês, ele é conhecido por ser pesado. E você tem os asnos, você tem os pianos, você tem as tabuinhas, e você tem dois padres de olhos arregalados, né? meio escandalizados com o que está acontecendo. Então meio parte de uma culpa ligada à religião, que tá no inconsciente. Tranquilo? Então é isso, galera. Assim, eu acho que o que eu queria comentar sobre o filme, não vou fazer a análise do filme inteiro, até porque não teria muito sentido eu fazer isso. É você saber que você está exposto a estímulos, e que o nosso organismo ele reage a estímulos, muitas vezes justamente por estar dentro desse inconsciente. Uma obra não figurativa. Figurativa é uma obra que eu represento alguma coisa, né? Então eu tenho um quadro que está pintado um São Bernardo, né? Um cachorro. E aí você olha e fala assim, tem um cachorro nesse quadro. Então essa é a arte figurativa. A arte abstrata, ela não vai te levar a isso. Ela quer ser menos óbvia possível, né? E vai funcionar mais ou menos como vocês já brincaram de ver forma em nuvem? Ah, aquela nuvem é tal coisa, né? Isso é chamado pareidolia. Você olha e você vê um sentido numa coisa que não necessariamente tem sentido. E a nuvem é uma brincadeira de criança clássica, né? Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda brincam disso. Eu brincava quando era criança. E muitas gerações brincaram disso. E a arte, vou voltar aqui pro vídeo pro nosso vídeo, para ficar mais legal. A arte abstrata, ela fala exatamente sobre isso, né? Ela fala sobre o não sentido. Tranquilo? Bom, se vocês quiserem depois trocar uma ideia sobre isso, procura lá no grupo. A gente pode falar o quanto vocês quiserem, vamos viajar um pouquinho nisso, porque a ideia é viajar mesmo, beleza? Valeu, galera, até a próxima.